Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 3, dos versículos 22 ao 30. Aqui Jesus continua ganhando fama e fazendo as suas curas, e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, Beelzebul. Então era a forma deles explicarem para as pessoas o que estava acontecendo. Eles eram responsáveis pela instrução do povo, né? Instrução no que eram as Sagradas Escrituras, os livros sagrados para os judeus, né? Os livros do Antigo Testamento, basicamente. E aí Jesus chama eles e começa a falar por histórias, por parábolas, né? Explicando, olha, como que Satanás pode expulsar Satanás? Até uma coisa lógica, né? Se um reino se dividir contra ele próprio, não poderá se manter. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá se manter. Então, assim, se o demônio, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, ele não pode sobreviver, ele será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. E aqui Jesus está falando sobre a realidade das almas humanas, né? Ele não poderia vir aqui e mostrar a luz para as pessoas sem que o diabo, Satanás, enfim, tivesse um poder menor. É como se ele fosse amarrado, né? Só depois pode fazer isso. Então, e aí Jesus vai falar sobre a blasfêmia, né? O pecado que não é perdoado, que tudo é perdoado aos homens, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem pecado, segundo o que Jesus fala aqui. Nós devemos nos lembrar do episódio em que Jesus foi batizado. No batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece, né, em forma de pomba e reveste Jesus de poder, e então ali o seu ministério começa, ou seja, Jesus agia também movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele era Deus, era homem, mas o Espírito Santo o acompanhava no seu ministério, o inspirava no seu ministério. Então é interessante que esses homens encarregados de explicar a lei, a escritura sagrada dos judeus para eles próprios, estavam arranjando maneiras de explicar aquele homem, explicar aquele fenômeno para as pessoas. E a maneira que eles encontraram foi desacreditar a Jesus. Foi falar, olha, não deem ouvidos a esse homem aí, porque ele está expulsando os demônios com o poder do próprio demônio, com a força do próprio diabo. Por isso Jesus tem uma reação forte, clara aqui. Não tolera esse tipo de acusação. Até porque é uma acusação que foge da lógica, como o próprio Jesus expõe, né? Se a luta é entre ele próprio, né? Se o diabo luta contra ele próprio, ele está perdendo espaço e não ganhando espaço. E aqui para mim fica um grande ensinamento do seguinte: isso que Jesus fala aqui para esses homens, muitas vezes nós vemos cristãos fazendo. Os cristãos estão falando mal uns dos outros, os cristãos estão criticando as ações uns dos outros, ou alguém que é de uma igreja criticando outra igreja, né? Há muitos embates de cristãos contra cristãos, fogo amigo. Enquanto isso, o diabo continua com a sua força, com o seu domínio neste mundo aqui intocado. O tempo que as pessoas perdem falando da igreja do outro, da atitude do outro, do que o outro fez, do que o outro deixou de fazer, da nova cura gospel que há no mercado, da nova moda gospel que há no mercado, enfim, muitas vezes é tempo perdido e que poderia ser usado para avançar com o reino de Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos olhar para o que outras igrejas fazem, para a atitude de outros cristãos e bater palma e concordar. Mas nós devemos nos preocupar não em ficar olhando o erro alheio, né? Não em ficar olhando muitas vezes a doutrina que a gente enxerga que, enfim, tem ali os seus problemas. Mas devemos olhar para o que nós podemos fazer no lugar onde estamos, o que está ao nosso alcance para ser feito, para que eu leve o reino de Deus até um pouco mais adiante. Eu vejo que o que esses homens estavam fazendo aqui, muitos cristãos, infelizmente, também fazem. É o tal do fogo amigo, como eu já falei. Que nós estejamos atentos
para que isso não aconteça, essa prática não seja comum no nosso dia a dia, na nossa realidade de vida. Deus abençoe você. Até amanhã.